Capítulo 45. Sobre a síndrome de Weyl. O imperador amarelo perguntou: por que há as síndromes de Weyl do tipo frio e as síndromes de Weyl do tipo calor? Respondeu Tipó: quando a energia Yang começa a declinar nos pés, é a síndrome de Weyl de frio. Quando a energia Yin começa a declinar nos pés, é a síndrome de Weyl do tipo calor. O imperador amarelo perguntou: a síndrome de Weyl de tipo calor com certeza provém dos pés. E isso por quê? Diz Tipó: a energia Yang passa através do flanco externo das 5 artérios, concentra-se sob os pés e se aloja na sola. Quando a energia Yang é abundante debaixo dos pés, ela produz calor. O imperador amarelo perguntou: a síndrome de Weyl do tipo frio tem início regularmente a partir dos 5 artérios e então sobe a uma localização sob o joelho. Qual a razão? Diz Tipó: a energia Yin emerge de dentro dos 5 artérios e se acumula no joelho. Quando a energia Yin é abundante, pode fazer com que o frio provenha dos artérios e suba ao joelho. O frio não é da mesma espécie que invade o corpo a partir de fora, mas o frio devido ao Yang astênico que provém de dentro. O imperador amarelo perguntou: como surge a síndrome de Weyl de tipo frio? Diz Tipó: o Yin anterior, genitais externos, é o lugar em que se reúnem os inúmeros tendões e também a junção do canal Tai-Yang do baço e do canal Yang-Min do estômago. De um modo geral, na primavera e no verão, a energia Yang está no apogeu e a energia Yin está baixa. No outono e no inverno, a energia Yin é próspera e a energia Yin está deficiente. Na maioria das vezes, o paciente de síndrome de Weyl de tipo frio convence a si mesmo de que, em um corpo forte, negligencia a prática da temperança das atividades sexuais no outono e no inverno, quando a energia Yang declinou. Isso faz com que a energia Yin abaixo suba e flutue e lute com a energia Yang. Como a energia Yang não pode ser armazenada no interior, a energia Yin, que é fria, irá subir em contracorrente, tornando-se a síndrome de Weyl de tipo frio, já que o frio perverso se ancora na parte de dentro. A energia Yang irá declinar e enfraquecer, e não será capaz de permear-se e operar nos canais e nos colaterais. Dessa forma, a energia Yang é ferida todo dia e finalmente só existirá a energia Yin, e como resultado o paciente terá frio nas extremidades. O imperador amarelo perguntou: como surge a síndrome de Weyl de tipo calor? Diz Tipó: quando se ingere álcool, irá fazer com que os colaterais se encham de sangue e os canais, ao contrário, fiquem vazios. Como o baço deve auxiliar o estômago para transportar a essência da água e dos cereais, se o álcool for ingerido em excesso, o baço não terá nada o que transportar e fará com que a energia Yin fique astênica. Quando a energia Yin estiver astênica, a energia Yang estará estênica e a energia do estômago tornar-se-á desarmoniosa. E por isso a energia refinada da água e dos cereais ficarão reduzidas, e as extremidades dificilmente podem se nutrir. O paciente desse tipo pode estar frequentemente embriagado, levando a cabo relações sexuais após estar aborrecido. Sua energia dos rins está tão astênica que sua porta da vida não tem mais energia para dar apoio ao baço, e a energia do baço estará estagnada sem se dispersar. Quando a energia do álcool e a energia dos cereais estiverem combatendo, emergirá calor de dentro e irá ocorrer febre pelo corpo todo, com urina de cor intensa. Como a energia do álcool é abundante e violenta e a energia dos rins está declinando dia após dia, a energia Yang só será abundante no interior, e tanto as mãos quanto os pés estarão quentes. O imperador amarelo perguntou: algumas síndromes de Weyl fazem com que a pessoa tenha distensão no abdômen. Alguns geram inconsciência de repente, fazendo com que a pessoa não recupere a consciência, a não ser por meio-dia ou até um dia depois. Qual a razão disso? Diz Tipó: quando a energia Yin é parcialmente abundante na parte superior do corpo, a pessoa terá deficiência na parte inferior e o abdômen estará propenso a ter distensão. Quando a energia Yang estiver parcialmente abundante na parte superior, a energia Yin se juntará a ela e prosseguirá junto.
Como a energia perversa está indo no sentido contrário, irá causar confusão com a energia Yang. E quando a energia Yang tiver sido confundida, a pessoa perderá a consciência repentinamente. O Imperador Amarelo disse: Pois bem, eu espero ouvir acerca das síndromes do Mao Jue nos 6 canais de Stipó. O Mao Jue do canal Taiyang faz com que a pessoa sinta peso na cabeça e nos calcanhares, e faz com que a pessoa tenha vista curta, o que vem a ser causa de tombos. O paciente é incapaz de andar devido à fraqueza nas pernas. O Mao Jue do canal Yangmin faz com que se tenha mania, onde a pessoa corre enquanto grita, tenha distensão no abdômen e incapacidade de se deitar. Quando o paciente se deita, sua compleição se torna vermelha e ele tem febre. O que ele vê são coisas que só ele pode ver e o que ele diz são tolices. O Mao Jue do canal Chaiyong faz com que a pessoa fique surda de repente, tenha inchaço nas bochechas, quentura no peito, dor na parte lateral do tórax e não possa mover as coxas. O Mao Jue do canal Taiyin faz com que se tenha distensão no abdômen, constipação, relutância em comer e vômitos após a comida. O paciente é incapaz de ficar quieto. O Mao Jue do canal Chaoyin faz com que se tenha a língua seca, urina de cor forte, distensão no abdômen e dor cardíaca. O Mao Jue do canal Jueyin faz com que se tenha inchaço e dor no baixo ventre, plenitude e distensão do abdômen, disúria, desejo de aconchegar ao deitar, atrofia nos genitais externos e quentura na parte interna da barriga e da perna. Quando se trata o Mao Jue, aplicar a terapia de purgação quando o corpo do paciente for forte e aplicar a terapia revigorante quando o corpo do paciente for fraco. Aos pacientes com o corpo comum, que não seja nem forte nem fraco, aplicar a terapia de acupuntura a fim de picar os pontos principais do canal relacionado. Quando for contraído o Mao Jueni, no canal Tayin do pé, irá ocorrer convulsão na barriga da perna e dor cardíaca que afeta o abdômen. Ao tratar, picar os pontos do canal que estão associados à doença. Quando for contraído o Mao Jueni, do canal Shaoyin do pé, irá ocorrer distensão e plenitude no abdômen, vômito e diarreia aquosa verde. Ao tratar, picar os pontos sobre o canal que estejam associados à doença. Quando for contraído o Mao Jueni no canal Jueyin do pé, irá ocorrer convulsão, lumbago, disúria e fala sem sentido. Ao tratar, picar os pontos do canal que estão associados à doença. Se o Jueni nos canais Tayin, Shaoyin e Jueyin forem contraídos simultaneamente, o paciente terá retenção de fezes e de urina. Extremidades frias, desde as pontas até os ombros ou joelhos, e morrerá em 3 dias. Quando for contraído o Mao Jueni do canal Taiyang do pé, o paciente entrará em coma e terá quedas frequentes e hemorragias nasais sem parar. Ao tratar, picar os pontos do canal associado à doença. Quando for contraído o Mao Jueni do canal Shaoyang do pé, tendões, ossos e juntas não terão mais agilidade. Mexe a região lombar com dificuldade e o pescoço dificilmente pode ser virado para trás. Infecção piogênica intestinal ocorre ao mesmo tempo, o mal terá chance de ser curado, mas se o paciente entrar em pânico, morrerá. Quando for contraído o mal do canal Yangmin do pé, irá ocorrer respiração rápida, tosse e febre pelo corpo, com sustos frequentes, hemorragia nasal e hematêmese. Quando for contraído o mal Jueni no canal Tayin da mão, irá ocorrer plenitude diastênica do peito e do abdômen, tosse, vômito de fleuma e água com frequência. Ao tratar, picar os pontos sobre o canal que estejam associados à doença. Quando for contraído o mal Jueni no canal do pericárdio, Jueni da mão ou canal do coração, Shaoyin da mão, irá ocorrer dor cardíaca que afeta a garganta. Se o paciente tiver febre, irá morrer. Se não tiver febre, o mal pode ser curado. Quando for contraído o mal Jueni do canal Taiyang da mão, a pessoa ficará surda e terá sempre lágrimas escorrendo. Ao tratar, picar os pontos sobre o canal que estejam associados à doença. Quando for contraído o mal Jueni nos canais Yangmin da mão e Shaoyin da mão, isso pode se desenvolver para dor de garganta, inchaço da faringe e rigidez do pescoço.
ao tratar, picar os pontos sobre o canal que estejam associados à doença. Capítulo 46. Sobre as várias doenças. Disse o Imperador Amarelo: como se pode diagnosticar o carbúnculo na cavidade gástrica? Respondeu Tipó: ao se diagnosticar a espécie da doença, deve-se inspecionar em primeiro lugar o pulso do estômago. Nessa doença, o pulso Fu-Yan, também chamado pulso Chong-Yan, localizado sobre a parte anterior do dorso do pé, refletindo os distúrbios do baço e do estômago do paciente, deve estar deprimido e áspero, o que reflete a reversão da energia do estômago. Quando essa energia estiver em reversão ascendente e o Ren-Yin, pulso das artérias cervicais laterais, a cartilagem tireoide, irão pulsar de maneira severa, o que denota que o paciente tem febre. Como o pulso Ren-Yin é a artéria do estômago, o pulso Fu-Yan deprimido e áspero estará em condição desfavorável de energia. Quando a pulsação de Ren-Yin estiver fluorescente, isso mostra que o calor está acumulado no estômago, sem se dispersar. Portanto, irá se formar um carbúnculo na cavidade gástrica. Disse o Imperador Amarelo: muito bem, algumas pessoas não podem dormir calmamente. E qual a razão? Disse Tipó: isso é porque as vísceras estão prejudicadas ou que seus sentimentos são bastante radicais. Se não forem eliminadas as duas razões, a pessoa não poderá dormir com calma. O Imperador Amarelo perguntou: algumas pessoas não podem se deitar de costas. Isso por quê? Disse Tipó: o pulmão está situado na posição mais elevada e cobre todos os órgãos. Quando a energia perversa preenche completamente o pulmão, seus colaterais ficarão inchados e quando isso ocorrer, a pessoa não deita de costas. Ocorreu uma discussão semelhante no Yin e Yang extraordinário e normal, nos tempos antigos. O Imperador Amarelo perguntou: algumas pessoas ficam doentes devido à diversidade da energia vital. De acordo com a palpação do pulso de sua mão direita, está deprimido e apertado, e o pulso de sua mão esquerda está flutuante e lento. Onde está o mal? Disse Tipó: no inverno, se o pulso da mão direita estiver deprimido e apertado, pois está de acordo com as 4 estações. Se o pulso esquerdo estiver flutuante e lento no inverno, isso é normal e contrário às 4 estações, e a doença está nos rins. Como a condição de pulso flutuante é quase similar ao pulso do pulmão, o qual é flutuante, o paciente terá lumbago. O Imperador Amarelo perguntou: por que é assim? Disse Tipó: o canal Shaoyin ocorre através do rim e se conecta com o pulmão. Como no momento o pulso flutuante lento ocorre no inverno, ele mostra a deficiência da energia do rim. Quando há enfermidade no rim, o paciente sofrerá de lumbago. Disse o Imperador Amarelo: muito bom. Ao paciente com carbúnculo no pescoço, algumas vezes se dá o tratamento com agulha de pedra, algumas vezes com agulha de metal, e todos eles podem ser curados. Por quê? Disse Tipó: isso se deve às doenças terem o mesmo nome, mas pertencem a espécies diferentes. Se o carbúnculo é formado pelo acúmulo de energia estagnada, deve-se picar com agulha de metal, a fim de abrir o acuponto e colocar para fora a energia perversa. Se o carbúnculo estiver se formando com pulso, juntamente com a energia estagnada abundante e sangue, ele deve ser retirado com a agulha de pedra. A isso se chama tratar com a mesma doença de formas diferentes. O Imperador Amarelo perguntou: há uma doença que faz com que a pessoa se zangue com fúria. Como isso ocorre? Disse Tipó: isso se deve à superabundância de energia Yang. O Imperador Amarelo perguntou: por que a energia Yang pode fazer com que a pessoa fique louco? Disse Tipó: quando a energia Yang se encontra repentinamente em retrocesso e não pode ser drenada, irá fazer com que a pessoa fique possessa e a doença se chame de Wei do tipo Yang. O Imperador Amarelo perguntou: como a pessoa pode saber que a doença está para se implantar? Disse Tipó: para o homem normal, alguns pontos pulsam predominando, tal como o ponto Huiyin no canal Yanmin, mas alguns pontos do canal Tayin, tal como o ponto ID16, e no canal Shaoyan, tal como o ponto ID17, só pulso de modo fraco. Se o pulso que deve pulsar de leve torna-se repentinamente rápido, é a síndrome de síncope do tipo Yang, e o paciente ficará possesso e ficará louco. O Imperador Amarelo perguntou: como tratar isso?
Disse Tipó: quando se reduziu a carne e a comida, poder-se-á recuperar da doença. Quando a comida entra no estômago, põe em andamento a energia yang. Portanto, quando é reduzida a comida, a energia yang declina e recupera-se da doença. Além disso, o paciente pode ingerir uma sopa que contenha ferro, que tem um efeito curador sobre a doença do tipo mania. Disse o Imperador Amarelo: muito bem. Algumas pessoas têm febre pelo corpo todo, sentem cansaço nas extremidades, suam pelo corpo todo como se tivesse tomado um banho. Têm aversão ao vento e respiração curta. Que doença é essa? Disse Tipó: chama-se síndrome do mal do vento, devido à bebida. O Imperador Amarelo perguntou: como tratar isso? Disse Tipó: tome-se da planta aquática oriental, Rhizoma alismatis, e atractiloides, na cabeça grande, Rhizoma atractiloides, macrocephalae, 10 partes de cada, pirola, erva pyralae, 5 partes, misturar reduzindo-as a pó e tomar a quantidade que pode ser pega com 3 dedos antes de cada refeição. O assim chamado pulso deprimido e fino é como a agulha quando responde aos dedos à palpação. Quando o pulso está concentrado e não disperso após ser empurrado e pressionado, é o pulso firme. Quando o yin e o yang estão se debatendo, é o pulso avantajado. Os clássicos maiores é o livro que discute a relação entre a natureza e as atividades do corpo humano. Os clássicos menores é o livro que discute as variações das doenças. A Câmara Dourada é o livro que discute os prognósticos das doenças e a determinação de sobrevivência e de morte do paciente. A Observação e Julgamento é o livro que discute a determinação das doenças de acordo com a condição de pulso a partir da palpação. Doenças Extraordinárias e Ordinárias é o livro que discute e analisa as doenças anormais. As doenças extraordinárias indicam as doenças fatais que não são afetadas pelas 4 estações. As doenças ordinárias indicam as doenças fatais que são afetadas pela mudança de tempo das 4 estações. Julgar indica integrar as condições favoráveis e desfavoráveis das 4 estações, a fim de analisar os métodos de tratamento da doença e determinar a morte ou a sobrevida do paciente de acordo com o resultado do diagnóstico.